Bom dia pessoal do Centro de Mídias, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, todos aqueles que estão prestigiando esta aula, este trabalho. Um bom dia a todos. Olha só pessoal, 28 de abril é uma data não memorável porque o fato é um pouco desagradável, né? Mas em certo sentido nós devemos lembrar, né? Tem a velha história. A história serve para lembrar aquilo que a maioria das pessoas gostam de esquecer, né? A história não é uma coisa bonita ou feia, ela simplesmente aconteceu independente de nós gostarmos dela ou não. Independente das vertentes ideológicas que nós tenhamos, gostos, preferências, subjetividade, religião, seja lá o que for, a história foi como foi. Existe a história, lembrando que o Nietzsche dizia, existe a história, os fatos e as interpretações dos fatos. E é aí que mora o perigo, hein? As interpretações. Quem interpreta aquela velha máxima, quem conta a história é quem está vivo para contar a história, né? Quem perdeu, quem morreu, quem ficou para trás, quem ficou esquecido não está aqui nem para contar a história. Então quem conta é óbvio, vai levar em conta os seus pontos de vista, as suas subjetividades, os seus interesses, né? 28 de abril de 1945, pessoal, alguns dias antes do final da Segunda Grande Guerra, Benito Mussolini, o líder fundador do fascismo, é executado em Milão, executado em praça pública. Ele e a sua esposa, Petácio, né, foram executados aí em praça pública. Foram capturados aí por tropas antifascistas quando fugiam da Itália, né? A derrota eminente do eixo, né? Roma, Berlim e Tóquio, né? Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. As forças do eixo aí que empreenderam aí 6 anos de guerra contra as forças aliadas. O que acontece, pessoal? O fascismo ele se insere dentro dos regimes totalitários, antidemocráticos, antiliberais, coletivistas, anti-indivíduo, ditatoriais, violentos. O fascismo é um regime violento e a maioria dos historiadores trabalha com o fato de que do fascismo surgiu o nazismo. O nazismo é um tipo de fascismo com um componente a mais, o componente racial, o componente de eugenia, né, e tal. O que acontece, pessoal? Formação dos regimes totalitários. O primeiro grande regime totalitário a ser elaborado é o comunismo, não é o fascismo. Aí que começam os grandes problemas interpretativos e exegéticos. Por quê? Sim, o nazifascismo são caracterizados como regimes de extrema direita, reacionários e conservadores. Isso na visão, principalmente dos historiadores de esquerda. Quando você faz uma análise depurada, isenta dos fatos, o que nós vamos perceber? Primeiro grande problema, Benito Mussolini, que funda o fascismo, ele é um militante de esquerda, ele é um militante socialista, ele é filiado ao Partido Socialista Italiano, ele é um professor, redator de jornal, professor infantil, inclusive, né? Por isso que fascismo não é uma coisa de pessoas ignorantes, é uma coisa formada por intelectuais também, embora ele tenha usado violência e explorado a ignorância das pessoas. Mas ele não foi formado por pessoas incultas e incautas, né? Foi formado por pessoas perversas, talvez, mas com um grau de elaboração requintado. Então vamos lá, o fascismo ele surge de uma cisão dentro do movimento socialista. Por quê? Porque o que vai acontecer? A primeira grande guerra é a grande crise teórica do comunismo. Ela encerra uma crise dentro do pensamento comunista, socialista. Por quê? E aí vai entrar o Mussolini com uma grande visão histórica e estratégica, embora ele tenha aí sido pai aí de um regime violento, cruel e que nós devemos abolir e condenar. O que aconteceu na Primeira Guerra? Os comunistas, os teóricos do comunistas previam que os trabalhadores, o proletariado, pegaria em armas, faria uma revolução contra os seus patrões burgueses, capitalistas, exploradores e imperialistas. Essa era a tese fundamental lá do Manifesto Comunista, 1848.
O que vai acontecer? Isso na teoria. Na prática, ocorre exatamente o contrário disso. Os trabalhadores na Primeira Guerra pegaram em armas para lutar contra outros trabalhadores, outros proletariados, a favor dos seus patrões burgueses, imperialistas e nacionalistas. Saiu totalmente contrário à teoria. Teoria e prática, cada uma foi para um lado oposto. Isso aí encerrou uma crise dentro do movimento comunista. Por quê? Ora, a teoria deu errado, saiu errado. Em vez dos proletários se unirem para matar os seus patrões burgueses, para guerrear contra os seus patrões burgueses, eles se uniram para lutar contra outros trabalhadores, outros proletários. Isso encerrou uma crise dentro do comunismo. Mussolini, Benito Mussolini, o fundador do fascismo, percebe que o ardor nacionalista dos trabalhadores, de pátria, de nação, foi muito mais forte que os apelos da classe proletária. Ele percebe isso. Espera aí, o que unifica, aglutina e toma uma consciência das pessoas não é o ideal de classe, como os comunistas dizem, mas é o ideal de nação. Donde, partindo do socialismo, um militante socialista, redator de um jornal de esquerda chamado Avante, funda o fascismo. Dessa crise teórica do comunismo nasce o fascismo. Por isso que eles são, a velha questão, fascismo e comunismo são adversários ferrenhos ou irmãos briguentos? Nesse sentido, estão muito mais para irmãos briguentos, né? Eles têm algumas coisas em comum e algumas diferenças fundamentais também, né? O que é comum? Antidemocráticos. O fascismo e comunismo são antidemocráticos, coletivistas, antiliberais, principalmente essa questão, antiliberais. O capitalismo precisa do liberalismo, o fascismo é antiliberal, né? Ele é um capitalismo de Estado, digamos assim, né? Violento, cruel, antidemocrático, mas que teve apoio das massas. Isso que é importante perceber. O Ortega y Gasset vai trabalhar muito bem a questão de que as massas sempre apoiam regimes ditatoriais. É incrível essa lei na história. As grandes massas incultas e incautas, populistas, demagógicas, movidas por demagogias emocionalistas, sempre apoiam regimes ditatoriais e violentos. Rebelião de las massas, Ortega y Gasset. Muito bem. O que vai acontecer então? O fascismo surge em 28. Surge não, ele se materializa em 28 de outubro de 1922 com a Marcha sobre Roma, os camisas negras, o Dulce, né? Onde eles empunhavam os fuzis, né, o chapéu na ponta da baioneta, né, gritando aí com fanático entusiasmo, Dulce, Dulce, Dulce. Outra característica do totalitarismo é o culto à personalidade, né? Você pega Stalin, Lenin, Mussolini, Hitler, Mao Tse-tung, são idolatrados como o pai da nação, né? Como quase que um guia espiritual da nação, né? Os fascistas inauguraram aí a Marcha sobre Roma, que depois Hitler vai tentar lá a marcha sobre Berlim, né, lá no Putin da cervejaria, que vai fracassar, inclusive ele será preso, né, a mídia vai divulgar o seu nome, né, 38 a Times vai o eleger como cidadão do ano. Agora parece que eles querem eleger aí um outro aí aqui do Brasil, aqui, né, como cidadão do ano. Pois é, eles já elegeram o Hitler como a personalidade do ano. Você vê como a mídia é confiável, é altamente confiável. Então, o que vai acontecer? 28 de outubro, Marcha sobre Roma, Dulce, tudo pelo Estado, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado. A forte estatização, né? Por isso que ele é antiliberal, ele é um capitalismo de Estado, onde ele solapa sindicatos, movimentos sociais, cria as leis trabalhistas. Dizem que as leis trabalhistas surgem do fascismo, na verdade, né? Mas aí é um ponto para a gente pesquisar, né, para não cometer aí equívocos graves, né? A gente sempre soube que surgiu os movimentos trabalhistas aí do socialismo, a tradição boa da esquerda e tal. O que vai acontecer? A forte estatização, né? Fascismo vem de feixes, os feixes, que é o povo, né, que seriam unidos pelos cipós, né, que é o Estado amarraria toda a sociedade, né, rememorando lá o Império Romano, até todos unidos
todos unidos e amarrados pelo Estado. Isso é o fascismo feixe, né? Um feixe de lenha, de gravetos, de cavacos, amarrados pelo cipó que é o Estado, né? Todos pelo Estado, ninguém contra o Estado, tudo pelo Estado, né? O Duce, Benito Mussolini, ditador aí, matou um monte de gente, fuzilou e no final foi fuzilado aí em praça pública. A execução de Mussolini. 28 de abril de 1945. Então a grande questão aí que o Olavo de Carvalho tratou muito bem, né, definiu muito bem numa brilhante aula, né, onde ele diz, tudo bem, o fascismo ele é meio um movimento meio anti-iluminista, anti-racionalista, que evoca aí a cultura nacional, o folclore nacional, a língua nacional, as identidades nacionais, a religião nacional, né? Nesse sentido ele é anti-iluminista, conservador e tal. Mas o que isso aí teria a ver, o que a propaganda fascista tem a ver com o surgimento do fascismo? Nada, diz o velho Olavo, nada. O fascismo ele surge de uma cisão dentro do movimento revolucionário, instaurado pela crise dentro do comunismo, devido ao fato de que em 1914 o proletariado pegou em armas para matar outros proletários, né? A guerra imperialista, e não para matar os seus patrões opressores, onde Mussolini, um militante de esquerda, teria percebido que o fator aglutinador das massas não é o discurso classista, pelo menos naquela situação, naquele espaço e tempo, mas sim o discurso nacionalista. Isso aí é fatal para a gente entender fascismo e nazismo junto com La Rebelión de las Massas, de Ortega y Gasset, né? Onde ele vai pontuar aí que as massas sempre apoiam regimes ditatoriais. Beleza, pessoal? Fiquem bem, bom feriado, bom final de semana, né? Execução de Mussolini, 28 de 4 de 1945, sendo que o fascismo surge com a marcha sobre Roma. Ele não surge ali, ele é uma expressão, digamos assim, um símbolo ali, a marcha sobre Roma em 28 de outubro de 1922, Benito Mussolini, o Duce, né? O guia, né? O culto à personalidade, forte apelo à coletivização, né? Os nazistas tinham um slogan, tu não és nada, teu povo é tudo. Os soviéticos tinham outro slogan, todo o poder aos sovietes. O fascismo tinha seu slogan, nada fora do Estado, ninguém contra o Estado, tudo pelo Estado, forte estatização, antiliberal, antidemocrático, coletivista, violentos, assassinos, sanguinários. E aí, professor, é de esquerda ou é de direita? É conservador ou é revolucionário? Ninguém com absoluta certeza pode estanquear isso, né? Ele pode ter elementos. O ardor revolucionário do fascismo e do nazismo pode ser considerado de esquerda. Um novo homem era um projeto revolucionário. O nazismo tinha... O que o nazismo conservava da religião, do cristianismo? Nada, absolutamente nada. Ele queria um novo homem, uma nova raça. Era um projeto revolucionário, portanto não pode ser considerado direita conservador. Agora, o fascismo e o nazismo eram financiados por grandes empresas ricas, com pessoas conservadoras de direita. Então ele é de esquerda, também não se pode afirmar isso, né? Fica a grande incógnita aí. Ele pode ter elementos da esquerda e da direita. O nazismo surge num movimento, num partido trabalhista, né? O PT da Alemanha, né? O Partido dos Trabalhadores Alemães, né? Que viraria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Então, o fascismo e nazismo pode ser um projeto revolucionário, portanto anticonservador, financiado por conservadores ricos, grandes empresas. Então também não pode se dizer que ele é de esquerda. Beleza, pessoal? Tudo de bom, bom feriado. Valeu!